Quando eu tinha 17 anos, me deitei e caí no sono e enquanto dormia, eu sonhei que estava a ler um versículo que não sei se existe no tempo. Deus falava que eu já conhecia esse jovenzinho antes de ser formado no ventre de sua mãe. Eu já conhecia, eu escolhi e santifiquei para ser um profeta para as nações. E quando eu caminhava pela manhã, peguei na minha Bíblia com uma fé inocente, comecei a vasculhar e parei no livro de Jeremias. E ele falou sobre serem formados no ventre de sua mãe, que já te conhecia, te escolhi e te santifiquei para ser um profeta para as nações. E de repente lembrei das histórias que a minha mãe contava para mim quando eu nasci. Eu nasci com um véu no rosto. E um dos vizinhos chegou até nós e disse: "Olha, o Senhor te deu um profeta." E a minha mãe perguntou: "Um profeta?" Ela disse: "Sim, um profeta. Ele tem um véu no rosto com uma membrana fina. Este é um daqueles sinais que esse bebê nasceu para ser." Essa membrana, os anciãos diziam que era um sinal que dizia que você é um profeta. Mas eu não sabia que era um profeta, então era uma criança desequilibrada, tola, inocente e bruta, que me metia em tudo e mais alguma coisa em todo o tempo, rodeado por pessoas insensatas que pensavam que era o maior de todos em todo o tempo, ocupado sempre com as próprias coisas, até Deus aparecer, que revirou tudo, trazendo de volta até torná-lo num pregador. E eu corri do meu chamado. Propositadamente fiquei bêbado, me descuidei, fiquei embriagado, fui para a festa, fiz coisas que não agradam a Deus, porque eu queria simplesmente que Ele me deixasse em paz. Peguei numa dessas pessoas com bonequinha na cabeça, com saias compridas, sem make-up, que ora todo o tempo e fala língua todo o tempo, que vive sozinha, porque eu não me sentia como uma dessas pessoas. Porque eu era insensato, ignorante, desinteressado, rude, que iria desapontar. Ia fazer-lhe passar vergonha. Por favor, não me chame, porque senão será bom para você, muito menos será bom para mim, e nós nem sequer poderemos fazer essas coisas juntos. Mas Deus não fez um pedido de voto. Ele simplesmente pediu para obedecê-lo. Depois de fugir por tantos anos, depois de muito tempo frequentando bares, sentado em um dos balcões, onde um dos bêbados virou para mim de uma forma engraçada e ele disse: "Olha, eu sonhei com você, eu sonhei que você estava a pregar em uma igreja." E eu me levantei e saí a correr daquele lugar. Eu me senti como Davi, não importa onde estivesse, ele está a falar. Eu me senti como se eu tivesse água, qualquer lugar que eu tentasse pousar, ele já estava lá. E eu não era capaz de fugir ou me esconder disso. E eu não entendia o porquê que Deus não me deixava ir. Eu nem sequer entendia o porquê que Deus me chamou. Se estivesse lá no céu e nos vamos e permitir fazer uma pergunta, eu simplesmente iria perguntar: por que você me escolheu? Um rapaz dos campos de West Virginia, filho de um zelador e de uma professora. Por que eu fui chamado? Eu tinha muitas desculpas como Moisés, eu não falava bem e você sabe, você não pode me chamar, você não pode me chamar. Eu não era gago, mas eu tinha muitas desculpas para ser um orador, porque tinha muita gente que ele poderia chamar para fazer parte dessa lista. Mas todos nós temos uma área onde nos sentimos desconfortáveis e se você não tem, acredita, você já está desqualificado. Porque a humildade é construída a partir de sentimentos desconfortáveis. Quando você diz que não é bom o suficiente, isso faz você orar mais. Isso faz você procurar mais fundo. Isso faz você pedir por mais graça. Tome muito cuidado com as pessoas que dizem que você é muito bom ou bom o bastante. Porque isso é um sinal que você está a negociar com uma fraude. Porque o mundo sempre faz perguntas que são muito difíceis de responder com tamanha propriedade. Os problemas que as pessoas têm hoje em dia precisa de uma intervenção divina. Você tem que ter alguém que ouve a voz de Deus e não ele mesmo. Porque ele se aperfeiçoa nele. As suas lutas simplesmente servem de validação. Por isso é que ele escolhe os fracos e os limitados para que ele possa confundir os sábios com o seu unguento. Porque você sabe que a glória que nós temos não vem de nós, mas ela toda tem sido dada através de Cristo Jesus, nosso Senhor.
E é dele que vem tudo isso. Isso não é por causa do nosso talento, não tem nada a ver com as nossas habilidades e diante de todas essas coisas, isso tudo vai acontecer de acordo com a sua própria vontade, a vontade de Deus. E isso são fatos. Isso tudo é que torna Deus cada vez mais real. Ele pode fazer maravilhas a partir de um material pobre. Sim, ele pode fazer isso. Ele pode fazer grandes obras como Michelangelo e pintar a Capela de Sistina com um pincel quebrado. Eu sou o pincel. Você é o pincel. Você é o pincel. Você é o pincel. Ele escolheu um pincel quebrado para que possamos ser usados para a sua glória. Como um artista, quando o mestre decide colocar o seu plano em ti, dissuadindo-te, ele não vai parar até que essa obra esteja terminada. Ele não vai parar enquanto você não chega ele não vai parar enquanto você não chegar ao lugar que ele preparou para você. Ele fará isso e quando você estiver lá, você vai começar a crescer. Quando ele fazer isso, quando você estiver lá, você começará a crescer. Você saberá que está no sítio certo porque vais notar que, assim como José, que as suas ramificações vão atravessar os muros. Quando Deus plantar você, suas ramificações vão atravessar todo tipo de denominação, raça e o que sempre te impediu. E acredita em mim, Ele está à procura para fazer isso se tornar real em sua vida. Imagina estar em um deserto com várias milhas de areia quente, com uma brisa quente e areia debaixo dos seus pés, um sol escaldante em cima da sua cabeça. Imagina caminhar e não ver nada, mas quanto mais você anda, não só sobre o solo, mas também sobre a tempestade, você percebe que em suas narinas, em suas roupas, você nota que tudo em sua volta não passa de deserto. E isso é que Israel teve que fazer para chegar até a terra prometida. Areia debaixo dos pés, areia nas narinas, no cabelo, calor durante o dia, frio durante a noite. E a única coisa que cobria eles era a presença de Deus. E eles tinham que continuar no trilho, porque Deus dava calor à noite e garantia proteção durante o dia. Obrigado, Deus, pela proteção que deste para mim. Obrigado por amortecer as coisas que vinham entre mim e que vieram diante de mim e por tudo aquilo que eu passei. E no meio do deserto, com as 12 tribos de Israel, Deus decidiu ter um encontro com o homem. Deus decidiu ter um encontro no tabernáculo. A palavra tabernáculo no hebraico significa tenda de encontro, ou lugar de encontro. É o lugar onde a divindade acolhe a humanidade. É o lugar onde o celestial encontra o terreno. É o lugar onde o divino alcança o mundano. Isso é o tabernáculo. É onde Deus está a fazer o esboço, desenhando Jesus no tabernáculo. Porque tudo no tabernáculo era a sua sombra. Jesus era tão real. Ele é o lugar onde toda a humanidade e a divindade coabitam. Ele é o lugar onde o celestial toca o terreno. Onde ele é incorporado em todo o tabernáculo, ele é triuno. Seu ser transforma de dentro para fora o Santo dos Santos na figura de homem. Alma e espírito, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus nos mostra no tabernáculo, no vislumbre da tua glória e em reverência à sua raça, para revelar e mostrar os elementos para sabermos o quanto Ele quer andar conosco. Ele nos preparou por milhares de anos porque o tabernáculo é a sombra de Jesus.
Ele procura nos preparar para a sua entrada, porque todo o tabernáculo era desocupado, estava ocupado, cercado pelas 12 tribos de Israel. Ele era um dos que sentava no meio da multidão, e todo o vazio do tabernáculo foi preenchido por Cristo incorporado, que quando o bebê foi chamado de Emanuel, Deus envolvido conosco. Ele habitou entre nós. Deus não habita em você, Deus não pode ser limitado em você a ponto de chegar só para você e não para mim. O tabernáculo foi designado, por isso todas as tribos agora têm direito de ter acesso. Seja a tribo de Benjamim, de Zacá, de Dan, de Judá, de Gad, de Naftali. Todos nós temos o igual acesso a Deus do mesmo jeito. Deus é tão único que não pode ser particularizado para um determinado tipo ou grupo de pessoas para ter acesso a Ele. Ele habita em todos nós. Ele habita entre nós. Isso faz-nos entender que Deus nos faz realizar o tanto quanto Ele permite para te encontrar a partir de sua glória, da eternidade para o tempo, do celestial para o terreno, do divino. O divino desceu sobre a Maria e disse: empresta-me um pouco de abrigo de carne, para que possa me ver andar. Então a voz do Senhor que caminhou no lindo jardim e no livro de Gênesis não tinha um abrigo para se cobrir, mas a voz do Senhor que caminhou em Mateus, Lucas, Marcos e João foi revestido pela carne de Maria. Ele é o tabernáculo, porque Ele habitou entre nós. Deus habitou entre nós e ficamos maravilhados com a sua glória, o primogênito do Pai, cheio de graça e verdade. Em todo lugar em que Ele colocou os pés, nós vimos Deus a passar ali. Filipe falou: mostra-me o Pai, isso será suficiente. Jesus respondeu: eu tenho estado tanto tempo com você, ainda não sabe quem eu sou, que eu e o Pai somos apenas um. Eu sou Deus que habita dentro de ti, em seus campos. Então eu estarei contigo, então você poderá conhecer o meu Pai e poderá me ver e conseguirá me entender. O fato é que eu sou o Pai cuidando de ti. Deus te ama através de mim. Ele te toca por causa de mim. Ele te cura por causa de mim. Ele se achega a você por causa de mim. Eu sou tão real que quando eles furaram a minha carne, o véu do tempo se rasgou e nós nos tornamos apenas um. Eu sou o Santo dos Santos, eu sou a Arca da Aliança, eu sou o Pão da Vida, eu sou o incenso no altar, eu sou parte do maná, eu sou o varão que brotou de Abraão, eu sou os mandamentos a serem cumpridos, eu sou suficiente para ser humano, mas também sou suficiente para ser divino. Eu carrego o fardo do meu povo, porque eu sou o Senhor. A mesa está preparada, a água está enxugada, as mãos estão lavadas, o moinho está pronto, tudo está posto e em ordem. Este não é o único, diferente, estranho, ímpar, revigorado. Esta não é uma Páscoa diferente das outras que têm sido celebradas anos atrás, comemorando o Cordeiro que foi morto. No Egito não foi uma Páscoa diferente das outras, até Jesus se sentar à mesa e pegou em nós desde o ancestral do sangue do Cordeiro que foi sacrificado para dizer que não é mais sobre o Cordeiro, agora é sobre mim. E a Páscoa deve ser uma virada de comunhão, porque a lei colapsou com a graça e a dispensação. Tudo isso na mesa de jantar, onde nós podemos chamar de a última ceia. Ou depois disso nós teve uma ceia tão sofrida como essa, porque essa é uma ceia de caráter único e ímpar. Não apenas por trocar o paradigma, o corpo físico de Cristo sentado junto à mesa para servir de memória do corpo de Cristo, para os componentes de memória do corpo de Cristo que deu a oportunidade para fazermos parte dele até que ele venha. Sendo assim, o pão e o vinho, a memória do corpo de Cristo, serviu para a memória do corpo de Cristo, tal como serviu para o seu corpo místico, que é a igreja.
Somos agraciados na fé de glorificar o corpo de Cristo. Por isso vemos aqui 4 representações do corpo. Este é o corpo, do corpo, do corpo, do corpo. Não é à toa que ele falou, Moisés, quem me enviou? E ele respondeu, isso não é algo que pode ser simplesmente explicado, é necessário revelação. Não se pode explicar porque os descrentes, tudo o que eles verão é apenas o pão e o vinho. Eles não saberão que isto já foi escrito no Velho Testamento. Eles não saberão que o vinho é o sangue e que o pão é o meu corpo. Eles não saberão que quando eles beberem do vinho e o sangue estarão a falar de mim. E que ambos fazem parte da porção do mistério, que é apenas trago na unidade que ela representa com o pão, que é o corpo místico de Jesus. E por esta razão, Satanás não gosta que a igreja viva em unidade, porque quando estamos todos em ser unidade com a minha paz, a sua paz, a paz dele, a paz dela, a paz deles e a nossa paz, e nós estamos conectados juntos, nos tornamos numa locomotiva forte. Pai, eu oro para que estes possam ser apenas um, assim como eu e o Pai somos um. Vamos sentar junto à mesa e veremos Jesus, porque existem coisas que nós não podemos aprender no púlpito, mas apenas podemos aprender sentados à mesa junto de Jesus. O corpo místico de Cristo, que é a igreja. Segurado pela memória de Cristo, alimentados a partir do corpo físico de Cristo, à espera de ser glorificado na mesa, mais tarde, quando Jesus for crucificado e ressurgir dos mortos, irá até e se encontrar com os discípulos a caminho de Emaús. E vai falar para eles sobre um texto que vai usar do Velho Testamento, que vai resumi-lo em 7 milhas, que está próximo do grande livro. E falará que cada sombra e tudo, e falará de cada sombra e tudo que representa ele. E quando vai retomar e onde deixará e o que deixará de parte, e tudo que servirá para nos ajudar, e ele irá adiante para agir como se não fosse. Porque Deus é um ator. Ele é como um vento impetuoso. Ele é como línguas fendidas. Ele é como o Espírito Santo descendo como pomba. Deus é um ator e um dia fez o que podia. Sim, ele fez. Mas eles pararam ele. Uma coisa que eles não aprenderam contemplando a face dele e as marcas de suas mãos e o furo do seu lado e os espinhos na sua cabeça, que nem sequer aprenderam que a partir dos sermões deles e ensinando a partir dos textos das 7 milhas sentado à mesa, quando eles sentaram com ele junto à mesa a caminho de Emaús. Posso ir mais fundo? Quando eles sentaram com Jesus, eis o porquê que você tem que sentar com Jesus. Isso não pode ser apenas uma experiência do domingo de manhã. Você tem que sentar com Jesus, você tem que sofrer com Ele, você tem que estar conectado com Ele. Quando eles sentaram à mesa com Jesus, Ele fez uma coisa muito simples no meio deles, que foi mais profundo de qualquer outro tipo de coisa que Ele já fez. Fez isso durante a jornada, fez isso de novo na mesa, que podia ser feito durante o trajeto. Porque Deus sempre fará milagres junto à mesa. E sentado à mesa, a Bíblia diz que Ele pegou o pão, repartiu, abençoou e deu a eles. E eles, vendo isso, repartiram uns aos outros. Isto é o mesmo que nós vemos nessa última fase da última ceia. Ele pega em ti, Ele abençoou-te e enviou-te para o mundo. Ou mesmo que vemos com os 5.000. Quando o rapazinho entregou o lanche dele a Jesus, ele pegou, abençoou, repartiu e distribuiu a eles. É o mesmo que acontece em sua vida. Ele pega em você, te abençoa, trabalha em você e depois entrega ao mundo. Você nunca será entregue ao mundo sem passar em suas mãos. Abençoado, você tem que ser abençoado por Deus, despedaçado pela vida e entregue ao mundo. Quanto mais Ele pega em você, abençoa e quebra, mais você alcança nessa vida. Por isso é que você precisa conhecê-lo quanto mais cedo possível. Não podes ter muita multiplicação de frutos se Ele não pegar em você e não quebrar. Porque as grandes vitórias procedem às grandes quedas. E isso não acontece ao contrário.
Se Deus não trabalhar em você, você não poderá ser entregue ao mundo. Porque todas as vezes que Ele pega em você, multiplica os seus frutos e faz você crescer. E você se torna cada vez melhor do que antes. Porque você passou nas mãos do Mestre. Ele pegou em ti, abençoou-te, lapidou-te e deu-te ao mundo.